Bom, bom dia. Hoje é dia 8 de junho. Nós estamos aqui em Brasília, aproveitando para pegar algumas pessoas que a gente estava. Já tem um tempo que estava cercando e não conseguia conversar. Eu estou com a Eliana Pintor. Eu vou pedir, Eliana, que inicialmente você se apresente. Eliana por Eliana, como é que você prefere ser? Eu sou uma psicóloga que entrei no SUS em 89, né? Me formei já com essa intenção de trabalhar na saúde pública. Trabalhei muitos anos na área clínica, em atenção básica, né, equipe de saúde mental. Em 2004, eu ingressei no Sereste de Diadema, ABC Paulista. E, então, tem 22 anos, né, que eu estou nessa área. E aconteceu que assim que eu entrei no Sereste, fui chamada por conta dos transtornos mentais secundários, ou seja, aquele grupo de trabalhadores, né, que tinham LER-DORT, e por conta disso sofriam com dores crônicas, limitações, e acabavam tendo transtornos mentais secundários, né, ou de acidentes de trabalho, acidentes graves, né, amputações, tudo que eu atendi os trabalhadores com essas sequelas. Só que eu entrei e já imediatamente a gente recebeu uma denúncia de uma médica psiquiatra que tinha atendido 43 trabalhadores de uma mesma empresa. Chegou uma hora que ela não precisava mais perguntar de onde que a pessoa era. E aí era a primeira vez que aparecia o transtorno mental como causa primária, né, de afastamento. E a gente, então, começou ali no ABC a se debruçar sobre essa questão. Formamos uma comissão regional de saúde mental e trabalho, envolvendo 4 serestes. Então, era uma comissão técnica multiprofissional que a gente, então, discutia a forma de intervenção. Então, nossa primeira intervenção foi em 2005, né, numa rede de lojas que tinha no Brasil inteiro, 55 mil funcionários, e a gente tinha a matriz no ABC, né, e a gente, então, fez uma intervenção. Então, desde lá, eu acabei ficando muito dedicada a essa área de saúde mental e trabalho, aprendendo, estudando, né? Fui fazer um curso com a Edith Seligman Silva, de saúde mental relacionada ao trabalho, e aí ela convidou a mim, mais uma outra aluna, que era a professora Renata Paparelli, para a gente fazer um curso de aperfeiçoamento junto com ela, né? E aí fiquei 9 anos também coordenando esse curso, depois que a gente parou de coordenar, e coordenei até o ano passado esse curso de aperfeiçoamento. Hoje eu sou uma professora convidada lá e me aposentei agora, 29 de maio, fechei meu ciclo. Essa é a minha história aí. Você que acha que fechou. A Edith Filho, uma maravilha de Edith, muito bom lembrar dela aqui. Helena, você recentemente participou num evento até organizado conjuntamente por nós do Fórum e a equipe lá da saúde mental, a professora Andréa Conto Garbim, lá na saúde pública. E nesse encontro vocês apresentaram o guia de diretrizes, né, as diretrizes para a atenção integral na saúde, nas questões, vamos dizer assim, das ameaças de suicídio, enfim, de tratar do tema do suicídio relacionado ao trabalho. Esse tema, eu gostaria que você apresentasse um pouco, contasse um pouco para a gente de como surgiu essa demanda e depois, assim, do conteúdo principal, o que você destacaria de principais aspectos das diretrizes, enfim, de como você fica à vontade para falar desse tema. Pois é, esse é um tema para o qual não tinha nenhuma diretriz pronta e que tem aparecido como demanda cada vez com maior frequência, né? A primeira vez que eu me deparei com isso foi em 2011. Então, a gente não tinha muita diretriz, a gente fez como a gente achava que poderia ser, né? Fizemos a visita domiciliar, etc. Em 2013, a gente também teve um caso na região do ABC, um suicídio por enforcamento dentro da GM, né? Então a gente também se debruçou sobre esse tema. Só que, recentemente, começaram a surgir demandas para o Sereste estadual e a gente começou a ajudar, Fose, Inamim e eu, né?
E aí a gente percebeu que isso precisava ter um tratamento, né, para essa questão. E porque, por exemplo, para uma investigação de acidente de trabalho, né, vocês fizeram o mapa, e isso norteia as pessoas. E a gente também quis fazer um paralelo da questão do acidente fatal com a questão do suicídio, porque nos dois casos merece o que a gente chama de uma pós-venção. Isso é abordado nesse caderno. Então, o caderno são diretrizes à atenção integral de suicídio relacionado ao trabalho, investigação e pós-venção. Então, ali se ocupou, Andréia, né, foi convidada a escrever, nós pensamos juntas, então, um roteiro, onde a gente faz uma introdução ao tema, né, desde quando existe os casos de suicídio relacionado ao trabalho, quais são os tipos de autoagressão, né, que também não é só, tem automutilação, tem a tentativa de suicídio e tal. Depois a gente discorre um pouco também sobre como investigar, né, o suicídio relacionado ao trabalho, com alguns roteiros voltados para a empresa, para abordagem com a família, amigos, familiares, e depois uma forma de notificar, registrar isso que é importante, né? As tentativas de indústria de violência, o suicídio como acidente de trabalho, porque senão a gente se perde essa realidade. E essa pós-venção, que são as pessoas, porque o suicídio é uma morte precoce, violenta, né, abrupta, e os estudos dizem que por volta de 5 a 6 pessoas que estão nesse entorno poderão desenvolver um transtorno mental, né? E a gente fez um paralelo com o acidente de trabalho, que da mesma maneira é uma morte violenta, precoce, né, abrupta, e que deixa todo ano muitos órfãos, muitas viúvas, e que a gente precisa ter uma tratativa com esse público, né? E com quem vivencia cenas trágicas, que a gente tem amputação, decapitação, esmagamento, são cenas trágicas que estão no cotidiano de trabalho das pessoas. Então, em 2004, quando eu cheguei na Saúde do Trabalhador, a primeira inspeção que eu fiz, sem ser autoridade sanitária, eu fui chamada como quem é um técnico, né? Assim, com a médica, com o engenheiro, técnico de segurança, numa empresa metalúrgica que tinha tido uma explosão de um forno e que tinham falecido 2 trabalhadores. E aí nós fomos com o sindicato e convocamos 9 trabalhadores que tinham presenciado a cena. Fomos lá com esse objetivo, né? E esses trabalhadores passaram no Sereste comigo, né, em avaliação. Então, assim, acho que a gente precisa incorporar isso dentro das nossas ações de investigação. E acho que o caderno vem cumprir um pouco esse vácuo, né? Lógico que ele não se esgota, que talvez tenha muitas coisas para ser acrescentadas, a criatividade de cada equipe, a singularidade de cada caso, né? Vai demandar talvez novos procedimentos, mas a gente acha que é um ponto de partida que precisava existir. Então a gente ficou feliz de poder fazer isso, né? E lançar esse caderno. Agora estamos esperando a impressão, para poder entregar em mãos, né? Isso está em tratativas ainda. Muito legal, e o paralelo com o acidente, quando a gente faz a discussão, por exemplo, de representar com uma gravata borboleta, aí a gente tem no lado direito o que se segue ao acidente, e a gente tem chamado a atenção da importância de um acompanhamento, de uma busca ativa de impactos para além daquele imediato. E na esfera da saúde mental, principalmente essas questões mesmo, inclusive que podem aparecer tardiamente, né? Então, muito legal ter essa... Exatamente, porque o transtorno de estresse pós-traumático pode aparecer 6 meses depois, então requer um acompanhamento desse grupo que passou por essa situação traumática, né? E eu acho que a gravata borboleta é muito útil também nessa questão da saúde mental, porque nós temos lá o que antecedeu o transtorno, né, que está ali no meio, o nó da gravata é o transtorno mental. Mas o que tudo, agora que a gente está em tempos de riscos psicossociais, quais foram os riscos que antecederam o adoecimento? E quais são as consequências desse adoecimento mental? Então, acho que é um esquema que a gente pode usar perfeitamente. Todas as perdas que a pessoa passa, todas as limitações que pode apresentar. Em relação a essas diretrizes,
Você gostaria de chamar a atenção de mais alguma questão, destacar mais algum aspecto do conteúdo das diretrizes? Lembrando até, por exemplo, do que foi abordado no dia lá do lançamento, se teve alguma pergunta que te surpreendeu. Olha, agora tá difícil de eu puxar aqui pela memória, né? Mas eu acho que a gente tentou registrar a construção social do adoecimento mental. Porque o suicídio está dentro desse contexto, né? Então, Emily Durkheim é um sociólogo que vai dizer isso, né? Então, isso é um fenômeno multicausal, é um fenômeno social que precisa ser olhado como tal. Então, o que está acontecendo com a nossa sociedade que está levando as pessoas a esse gesto Tão extremo. Tão extremo, né? Então, isso é uma questão. Tem um teórico também da psicologia, que é o Cazorla, que ele vai dizer, o suicida, ele não quer morrer, ele quer se livrar de um sofrimento que ele não está conseguindo suportar, né? Então, como que a gente pode também ajudar nessa prevenção? E eu passei por uma experiência, quando eu era facilitadora de educação permanente de saúde, eu fui coordenadora do Sereste de São Bernardo, ABC Paulista, e eu acumulava ali um trabalho de facilitadora de educação permanente de saúde nos territórios de saúde, né? Então, certa vez, a vigilância epidemiológica soltou várias fichas de tentativa de suicídio para os 9 territórios da cidade, dizendo, olha, as pessoas estão tentando suicídio, algumas estão tentando mais de uma vez. Então, nós estamos falhando. Então, vocês precisam se ocupar disso. Então, antes da reunião mensal que a gente fazia com as UBS do território, por exemplo, eu era educadora, facilitadora de educação permanente de um território que tinha 5 UBS, um CAP e uma UPA. Então, a gente enviou as fichas previamente e na reunião já vieram as equipes de saúde falando de cada paciente que estava ali. E a gente se debruçou sobre a questão do suicídio, mas ninguém, por exemplo, trouxe o tema trabalho como uma pergunta que deveria estar naquela investigação. Então, essa questão é muito negligenciada, né? A categoria trabalho como um determinante social de saúde, ela é esquecida via de regra. Então, a gente chama atenção para isso no caderno, que precisa incorporar. E que a gente também, né, que a gente falou naquele de um aspecto da clínica do trabalho, é investigar sobre isso. Se a pessoa, em algum momento, diante de tanto sofrimento que ela nos relata, ela teve um desânimo frente à vida, ou ela pensou em desistir da vida. Você começa por aí para ver o que vem, né? Então, a gente precisa formular essa pergunta, que a gente estimula muito a rede a perguntar onde você trabalha, como que é o seu trabalho, o seu trabalho interfere na sua saúde, mas a gente também do Sereste precisa fazer essa pergunta para dentro, né? Da nossa assistência, quando a gente recebe um trabalhador no acolhimento, para a gente, que a gente pode estar perdendo, né, situações aí que são situações de risco. Então, esse é um aspecto que o caderno busca tratar, né? E também a questão que o próprio Dejur fala, né, no livro que ele com a Florence Beguer, que o suicídio é um evento sentinela. Então, ele pode ser seguido de outros, né? Então, e se não for um suicídio, existe um sofrimento naquele lugar, que alguém expressou por essa forma. Então, precisa ter um olhar para esse ambiente de trabalho, né? Então, nós precisamos nos ater um pouco mais a isso. Essa, eu acho que é a mensagem, o foco do caderno, né? Nós não podemos, talvez a gente não possa prevenir tudo, né? Mas a gente pode se esforçar um pouquinho mais e abranger um pouquinho mais. Para completar essa informação, o interessado em ter acesso a esse texto, às diretrizes, além de procurar aqui na parte de publicações do canal YouTube, é do canal do Fórum AT, não é do canal YouTube, é no portal www.forumat.com.br. Nas publicações, a pessoa pode acessar esse documento, mas ele tem uma difusão mais ampla. Onde mais o interessado pode encontrar esse texto? Ele vai estar no site da Secretaria Estadual de Saúde, na página do CVS. Também pode ser encontrado no CVS estadual. Tá. E vai ter uma versão impressa? Está programada uma versão
está programada uma versão impressa pelo próprio CERES estadual, que deve acontecer até o final do ano, então a gente está esperando. Gentile de Mello diria melhor só se for verdade. Pois é, a gente quer. Bom, você está aqui em Brasília e veio participar desse 13º Renastão e tem um tema que você vai apresentar, você vai falar sobre as intervenções em saúde mental no trabalho, é esse o tema. Eu queria que você comentasse um pouco o que é o seu tema, como é que você pensa abordá-lo. Olha, eu acho que a gente está num momento muito especial, né? Acabamos de falar de lançamento de diretrizes lá de São Paulo e agora a gente está num momento de elaboração de diretrizes para as intervenções em saúde mental relacionada ao trabalho nos ambientes de trabalho, né? E essa gestão do Luiz Leão teve o cuidado de pegar um material que já tinha sido feito a muitas mãos, inclusive eu participei um pedacinho também da construção desse material lá em 2017, né? Mas estava parado. E aí ele reuniu, formou um GT, e todos os CERESs estaduais do Brasil tiveram participação nessa elaboração do primeiro esboço. Esse esboço foi depois compilado, né, e finalizado pela equipe da CGSAT, que fez um trabalho de condução muito responsável, muito delicado, muito respeitoso, né, conseguindo acolher, né, incluir as diversas realidades do país, né, porque a gente está falando de um país de dimensões continentais, realidades diferentes em relação à saúde mental, e feito isso, passou para a DESMAD, que é outro setor do Ministério da Saúde que cuida da saúde mental, e só então foi para a consulta pública. Então a gente vai receber esse material ainda melhorado, né, porque a consulta pública está aí, finalizou dia 30 de maio, 31 de maio, né? Então, nós temos para esse ano essa publicação de diretrizes de vigilância em saúde mental relacionada ao trabalho. E eu fui convidada como representante deste grupo para falar um pouco das intervenções, né, que são possíveis, jeitos e formas de intervir nessa questão de saúde mental relacionada ao trabalho, até porque nós estamos aí na vigência da nova NR1, que agora obriga as empresas a cuidar desses aspectos, né? Esses aspectos são amplamente conhecidos e muito antigos na nossa história, tem literatura farta, intervenções também fartas, né, que foram feitas. Então, isso não é novidade para nós. A novidade é que a gente vai olhar para isso com mais atenção, porque as empresas são obrigadas a mostrar o que elas estão fazendo, que não vale qualquer coisa. Então, nós queremos que se trate das causas, né? Porque às vezes a empresa vem e nós vamos oferecer apoio psicológico. Bom, o apoio já está cuidando, né? O tratamento psicológico está cuidando já de um transtorno instalado. Está aceitando que exista um sofrimento, a agressão no trabalho, né? Essa primeira empresa que eu contei aqui, né, que uma psiquiatra atendeu 43 casos, que a gente então formulou uma intervenção lá em 2005, quando a gente foi fazer a fiscalização da empresa, que estava diretor médico, jurídico, supervisor regional de vendas, diretor de RH, não sei o quê. Bom, eles disseram assim, nós aqui estamos cuidando, nós temos até um centro de reabilitação, nós vamos levar vocês lá para conhecer. Atravessamos a rua, fomos no centro de reabilitação. Tinha tudo de fisioterapia e tinha psiquiatras contratados. E para nós foi a prova cabal de que eles adoeciam todo mundo. Precisava ter um centro de reabilitação do lado da matriz da empresa, né? E precisava contratar psiquiatra em 2005. E eles foram tão agressivos com essa denúncia da psiquiatra que afastaram essa psiquiatra do convênio, que era um convênio da Unimed na época. Ela foi descredenciada, né? Para dizer para vocês assim que a forma burlesca de tratar isso é muito antiga e que a NR1 pode não dar conta, né? Como a NR17 não deu da Lerdort. Então, não tenhamos ilusões, mas tenhamos agora o ímpeto e a força de ir atrás, né? Correr atrás disso. A propósito desse tema, assim, já é registrado na literatura que quando aparecem iniciativas de legislação
obrigatoriedade para a empresa, uma coisa que tende a acontecer em resposta é uma espécie de boom da, 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 da bandalheira, vamos dizer assim, por exemplo, ofertas de soluções mágicas de consultorias, onde, na verdade, o que se vê é uma oportunidade de mercado, de ganhar dinheiro e de não fazer nada, na verdade, em defesa da prevenção, da saúde do trabalhador. Nesse sentido, eu acho muito bom que esteja em elaboração um documento como esse que você estava citando, que está terminando a consulta pública, né? Então, documentos que ajudem a qualificar o que deve ser uma intervenção em relação a esse problema. Você deve ter experiências com coisas parecidas e Eu acho que tem profissionais que podem ter assim, uma diretriz séria, importante de tentar resolver e podem encontrar, talvez, campo em algumas empresas que queiram, de fato, modificar isso. Né? Isso não é impossível, obviamente. Agora, tem profissionais que realmente, como você disse, eles querem ganhar um mercado de trabalho e oferecer alguma coisa, né, que sirva para quase que, como que eu digo, para tapear a fiscalização. E prova disso que a gente fez uma intervenção a pedido do Ministério Público, né, em 21 cidades, com 48 unidades de drogaria no interior de São Paulo, que existe um termo de cooperação, né, do CDE estadual com o TRT da 15ª região. Então, eles precisavam de uma intervenção por conta de denúncias de uma série de coisas que aconteciam, né, de riscos sociais dentro dessa rede de farmácias. Então, a gente organizou 8 CERES que fizeram essas intervenções em 21 cidades, né, que era cidade sede, território de abrangência. E parte dessa intervenção consiste em você fazer uma análise documental de vários documentos da empresa. Né? Eles, por exemplo, era a proposta que eles tinham para cuidados com a saúde, né? Onde constava, por exemplo, uma plataforma de saúde mental, aquele atendimento online, né? Uma orientadora virtual. Né? E aí, veja, assim, é desproposital algumas coisas que eles colocam, né? Porque dentre as orientações da saúde, que são voltadas para o indivíduo e não para o contexto de trabalho, constava, por exemplo, que a pessoa deveria fazer exercícios diariamente, que ela deveria descansar, que ela deveria ter lazer, tal, porque só que isso estava voltado para uma rede de farmácias que os trabalhadores trabalham na escala 6 por 1. Né? Então, a gente que trabalha no 5 por 2 já não consegue fazer exercício físico, agora imagina que trabalha 6 por 1. Quando você aplica o questionário, né, a gente sempre, quando faz um questionário, a gente deixa uma pergunta em aberta, né? Nesses que a gente confeccionou, ou nesses que a gente pega prontos, enfim, depende, né? Hoje eu vou falar um pouco dessas diversas possibilidades de intervenção. Mas aí, o que os trabalhadores colocam? Olha, a gente tem um fim de semana por ano. Sábado e domingo é um por ano. A gente tem banco de horas, né? Porém, quando a gente se atrasa, não desconta do banco de horas, desconta do salário. Né? Então, aí você vai pegando uma série de coisas e aquela plataforma linda, né, que aparece lá, que oferece serviços de saúde mental, e tem não sei quantas empresas que também se utilizam daquele serviço, aparecem todos os donos das empresas do Brasil que utilizam essa plataforma de saúde, quer dizer, ela não resolve. Né? Ela está ali para maquiar, e aí a gente tem que desconstruir, inclusive, essas narrativas, né? Do tipo, faça exercício, do tipo, vá meditar. Então, que horas que você vai meditar na farmácia? Né? Então, essas coisas, por isso que a gente fala, tem coisas que são, assim, uma certa aberração, né? Talvez um atentado à inteligência das pessoas, né? Porque não é possível se fazer uma proposta desse tipo.
Então, acho que a gente tem que, hoje, tomar cuidado com isso, né? Entender, no contexto daquela categoria, o que está adoecendo. E entender a partir dos trabalhadores, porque eles sabem dar os elementos. E são coisas que os questionários prontos não dão conta. E ainda que você formule, a gente sempre teve essa prática de formular questionário a partir das queixas, a partir de um grupo que você fez, uma análise coletiva de trabalho, né? Ainda assim, há uma possibilidade de ter novidades. Então, você deve deixar esse espaço para o trabalhador fazer os seus acréscimos, né? Então, só a partir de uma análise contextualizada para o sindicato, trabalhadores da empresa, né? Literatura daquele ramo produtivo, por exemplo, se houver, né? É só a partir disso que você vai poder dizer quais são as causas que estão adoecendo naquele lugar. Acho que existem denominadores comuns que são mundiais, que a gente sabe pelo neoliberalismo, então a sobrecarga de trabalho, a gente sabe as metas abusivas, então umas coisas que são jargões que a gente pode dizer, não é uma realidade brasileira, não é só do sul global, é uma questão global. Agora, cada contexto de trabalho precisa ser olhado e compreender que a doença, o transtorno mental, é um fenômeno social, de produção social e não individualizar, né? Sair com propostas individuais e individualizantes, como o problema é você não tem resiliência, porque chegou uma hora que não dá mais para fazer esse discurso. Só por isso que entrou na NR1. 500 mil afastamentos, que não é nada diante da realidade, porque nem contabiliza as pessoas que estão trabalhando medicalizadas, né? Isso é uma total inverdade de números, mas esses números ainda inverídicos tornaram impossível se esconder essa realidade. Então, nós estamos diante de uma epidemia de saúde mental e ela tem relação com o trabalho. Então, não dá mais para dizer que agora tem uma epidemia de gente frágil, uma epidemia de gente não resiliente, não dá para ir nessa conversa, né? Então, eu acho que o nosso momento é esse e o nosso momento é bom, né? Enquanto CGSAT, enquanto saúde trabalhador no governo atual, porque a gente está lançando um caminho. As pessoas não precisam ficar batendo cabeça, já vão sair de algum lugar, né, pré-estabelecido com algumas diretrizes básicas, né, para poder, então, ir para os territórios e olhar, né, e cuidar dessa saúde, fazer prevenção. Então, eu acho que a gente está num momento feliz, eu diria, sabe? Fico muito satisfeito. Bom, para encerrar, eu queria te deixar à vontade, se você quiser acrescentar qualquer coisa, dá um recado final aí. Obrigado. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de conversar, né? De até me despedir dessa área, né? Com tantas coisas que a gente fez. Eu fiz um negativo para ela aqui, gente, por isso que ela mas, assim, mas eu acho assim, muito importante, né? Eu saio muito realizada, assim, eu sou realizada pelo que fiz, né? Pelo que pude fazer e tive oportunidade, tive momentos maravilhosos de gestões, porque a gente tem um problema hoje, que é uma gestão municipal, estadual, compreender o que é uma política de Estado e não uma política de governo. Então, quando a gente tem um gestor que sabe que essa política é do Estado e dá atenção a isso, a gente pode fazer muitas coisas, né? E tudo que nós escrevemos, aí publicamos experiências, se deu num contexto de que tinha uma gestão que criava espaço. E a gente soube aproveitar essas oportunidades ao máximo que a gente pôde, né? E, então, eu sou uma pessoa realizada nesse sentido. Eu desejo muita felicidade, sorte, inventividade, né, e rigor para a saúde trabalhadora. Eu acho que esses instrumentos também protegem a saúde do trabalhador da saúde do trabalhador, porque nós temos que pensar que o conteúdo do nosso trabalho é um conteúdo pesado. Então, todos os encontros que nós estamos juntos, a gente fala das mortes que não foram zeradas, né? A gente fala do tanto de doença, e a gente fala de suicídio, e a gente atende e escuta relatos muito difíceis. Então, o poder de agir para nós é uma pré-condição de proteção à saúde. Por isso, eu louvo muito uma diretriz que ajuda a intervir, né? Criar condição de mudança real ou de não ocultamento do que está acontecendo, né? Porque a gente ganhou um processo que eu também vou contar rapidamente hoje. Então, a empresa
dizia que tinha resolvido tudo, então vamos ver se cumpriu o TAC, só que não cumpriu, né? Então, a gente conseguiu mostrar um questionário para 69% dos trabalhadores da empresa, manhã e tarde, né, nesse turno, manhã e tarde, que existiu assédio moral, existia discriminação, existia pressão por hora extra, e a empresa foi multada em 300 e poucos mil reais, e a sentença foi favorável aos trabalhadores. Então, eu acho que isso protege a nossa saúde, né, de quem está na saúde do trabalhador, e eu dedico também esse cuidado para esse grupo de colegas meus, né, que estão aí bravamente enfrentando essa realidade. Legal. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom dia.